Fala, galera do Muito Mais Que Amor. Saiu a primeira coletiva pós-jogo do treinador Gustavo Morínigo. O treinador que ainda não tinha sido regularizado, ontem ficou pela primeira vez na beira do campo orientando o time alvinegro. Falou com os repórteres após o jogo, comentando essa goleada do Ceará, mais uma goleada no Campeonato Cearense, 4-0 contra o Pacajus. E vamos lá, vamos assistir e comentar também o que a gente achou interessante da fala do treinador alvinegro. Queria pedir para quem já estivesse chegando, galera, já ir deixando o like, não esquece de deixar o like, ajuda demais a gente. Se inscreve no canal também, não deixe de se inscrever. E compartilha esse vídeo, manda esse vídeo nos grupos, faz com que chegue mais e mais alvinegros aqui no Muito Mais Que Amor. Vamos lá, vamos assistir a primeira coletiva do Morínigo aí pós-jogo. Muito mais que um jogo. Em Ceará e Pacajus, aqui no estádio Presidente Vargas. Eu inicio aqui com o Júnior Marquezine, da Jovem Pan News. Boa noite, Júnior. Boa noite, Gustavo Morínigo, Júnior Marquezine, Rádio Jovem Pan News, Rádio Cidade. Do jogo de domingo contra o Ferroviário para o jogo de hoje, foram 10 mudanças. Por que é que você atribui um comportamento tão diferente do time do Ceará de domingo para o comportamento do time do Ceará no jogo de hoje? Bom, sí, nos partimos de una planificación, la planificación estaba de esa manera, por más que el resultado fue ruin, no era lo que queríamos, vamos a mantener la planificación porque estamos preparando, estamos en un proceso de encontrar un time, y para encontrar un time, você tem que testar todo el mundo. Hoy tocó otro bien, así es que va por ahí todo. Cara, eu achei interessante essa fala dele, porque é como ele está comentando, né? Se manteve um planejamento, né? Se manteve um planejamento como esse campeonato, apesar da derrota contra o Ferroviário, a derrota do jeito que foi, o Ceará poderia ontem ter reagido de uma forma diferente, ter mantido o time titular. Vamos dar uma resposta para o torcedor, a gente precisa golear o Pacajus de qualquer jeito, dar uma resposta, uma vitória, acalmar os ânimos. Vamos manter o time titular, né? O que começou a temporada titular, porque na verdade eu acho que a gente ainda nem tem um time titular, porque só são 3 jogos. Mas não, se manteve um planejamento, se manteve. Vamos dar uma segurada nos titulares, vamos dar a chance para conhecer outros jogadores do elenco, até para a gente saber com quem a gente vai poder contar mais na frente, para também não estourar já no início da temporada os jogadores que começaram os primeiros jogos como titulares. Então, eu acho importante, apesar do resultado, como ele diz, né, não dava para achar também que era tudo terra arrasada, como também não dá para achar que é mil maravilhas ter goleado o Pacajus. Mas existe um planejamento e o planejamento ele tem que ser respeitado acima do resultado, sabe? Tem processos que precisam acontecer, como dar folga, sim, você poupar em alguns jogos nesse início de temporada, até para evitar lesões. Morínigo, boa noite. Parabéns pela sua estreia. O Ceará teve 3 jogos já na temporada, 3 formações diferentes. Com o jogo de hoje, sabe-se que o Ceará se ouve bem, né? Foi um time que, do começo ao fim, buscou o gol e conseguiu 4 gols. Você já tem em mente um time mesclado, né, desse conjunto que você já teve nessas 3 escalações para o jogo de sábado? E se esse jogo de sábado já vai ser um jogo que você vai definir um time padrão já para o Ceará? No, de nuevo, estamos testando sin dejar de ser responsables, por supuesto, buscando resultados siempre, mas estamos dando oportunidad a esa gente que se está ganando no campo, no entrenamiento día a día, que merece realmente. Nuestra temática va a ser así, realmente tienen que merecer para estar en ese team y tenemos un conjunto de mucha cualidad, es un plantel rico en todo sentido, entonces aquel que se adecua a lo que nos pretendemos como team, teniendo en cuenta el resultado y manera de jugar, seguramente va a tener más oportunidades. Cedo aún para saber si uno va a ser titular u otro. Día a día é trabalhar, agora
olhar los 2 jogos anteriores para preparar ese juego de sábado. Y así vamos a ir yendo, sembrando el resultado. Siempre buscamos resultados de primero, enfocarnos en el conjunto en sí, pero dar oportunidades também a esos que se merecem no dia a dia. Gustavo aqui, Horácio Neto, do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. Parabéns pela vitória, uma grande estreia você teve hoje, uma goleada. Só que eu queria falar um pouquinho do ataque do Ceará. Hoje, muitas oportunidades criadas, muitas aproveitadas. O Vitor Gabriel, por sinal, mais uma vez marcando. E eu queria saber a questão de centroavante. O Vitor Gabriel, como centroavante, tem marcado, tem entrado bem. Ele vai ter mais oportunidades? Ou realmente o Luvanor está um pouco na frente nessa disputa? E a segunda pergunta, o Vina não foi relacionado. Eu queria saber se foi uma opção técnica ou se houve um entendimento que ele fosse poupado para as próximas partidas. Bueno, la cuestión de centroavante, la cuestión de saga, cuestión de gol, de lateral, va a ir en el día a día, les van a hablar quién merece más. Es bueno que los dos pasan goles, es bueno que nuestros medias façam gol, Castillo que faça gol, nuestra defensa que faça gol. Buscamos eso, más el día a día nos va a decir quién va a empezar y quién no. O sea, es una seguridad. Para mí es lo mismo que uno comience y el otro entre después. Si tienen el mismo rendimiento, realmente... Vou dizer uma coisa, viu? O Vitor Gabriel já deu uma dorzinha de cabeça para o Mourinho, porque eu acredito que ele tinha como o Luvanor como primeira opção, mas o cara fazer 2 gols em 3 jogos chama atenção, né? Chama atenção e dá assim uma dorzinha de cabeça daquelas que o treinador gosta, mas que ele vai ter que decidir aí quem vai ser o titular do time dele. Es beneficioso para nosotros, entonces ese beneficio estamos buscando. Y lo mismo va a acontecer en todas las áreas, ¿sí? Lo de Vina y lo de Danilo fue planificado. Iban a descansar en esta rodada por opción mía, para dar lugar a otros jugadores y tener una planificación cierta para ese juego. Boa noite, Gustavo. Danilo Queiroz, do Futebolês. Gustavo, eu queria saber de você como é que foi poder dirigir finalmente a equipe ali à borda do campo, né? Você já era o comandante do time, dava os treinamentos, tinha toda a parte logística junto com a equipe, mas hoje foi a primeira vez à borda do campo. Como é que foi para você e qual a diferença que você sentiu de estar fora, de estar dentro, mesmo comandando a equipe? Bueno, boa noite. Hay mucha diferencia. Es difícil estar fora, porque você tem que tirar las informaciones ciertas en el momento cierto para los jugadores. Y estando fuera ya se corta la comunicación, la jugada ya pasó. Es difícil. Mas fiqué tranquilo porque los que trabajaron en la comisión hicieron todo lo posible, hicieron bien. Sensación boa, ainda esperando más, por momentos disfrutando de la torcida también, del apoyo. Es importante que estén aquí y que viva el fútbol, Nos estamos en un momento de crecimiento, estamos en un momento de foco en lo que vamos a disputar, en los 3 torneos que estamos disputando, o vamos a disputar, los 4, perdón, y precisamos de ellos, precisamos que vengan a alentar, que tengan un buen sentimiento, que tengan realmente esa fuerza que una vez sentí estando en contra, estoy esperando, y de nos van a encontrar mínimo eso, van a encontrar briga, comprometimiento de todos para tratar de hacerlo mejor. Contento por estar, fueron muchos meses fuera de campo del último juego dirigido, y con conclusiones importantes. Me gusta más enfocarme en las cuestiones que no hicimos bien, que faltó hoy porque precisamos mejorar para próximos encuentros. Boa noite, Mourinho. Cara, isso aí é muito importante, né? O que o Mourinho falou aí. O poder da torcida, né? Quanto a torcida do Ceará é importante, quanto todo mundo que chega aqui fala o quanto sentiu quando jogou contra o Ceará, né? E como esse apoio da torcida vai ser fundamental. Ontem ocorreram os protestos. A gente até falou no nosso pós-jogo, tá salvo aí no YouTube. Mas no decorrer da temporada o torcedor deve voltar sim para a arquibancada e deve apoiar como sempre apoiou.
Boa noite. O extracampo do Ceará vive muita pressão, torcida fazendo protesto contra a diretoria e tal, e a gente viu um time absolutamente alheio a isso, leve, disposto, entregue ao jogo. Você chegou a conversar disso com os jogadores, essa questão extra-campo? Precisa também ser um assunto com o elenco para que os jogadores consigam focar só no jogo ou naturalmente são coisas separadas? Bueno, yo comprendo mucho la situación, comprendo bastante, entiendo, realmente entiendo. Es un poco el sentimiento del torcedor, mas pido que nos dejen fuera. Los jugadores, comisión técnica, departamento de fútbol, estamos trabajando día a día en devolver a Ceará en el lugar que se merece. No puedo opinar de las cuestiones políticas, las cuestiones de extracampo, no me gusta más. Cuando va a afectar a mi grupo, sí. Precisamos estar focados, precisamos apoyo. Ceará siempre va a ser Ceará, así que precisamos de todo y precisamos de todo, precisamos del torcedor, precisamos de que nuestros jugadores estén enfocados, que estén tranquilos e que todo mundo siga trabalhando. Cara, ótima pergunta do Eduardo Trovão, né, do Futebolês. Ótima pergunta. E a resposta melhor ainda. Melhor ainda. Eu acho que esse elenco, grande parte dele, chegou agora. Os que ficaram, tem alguns que tem muita qualidade para ajudar, claro, tem uns que ficaram que a gente preferia que não tivesse ficado. Mas tem sim jogador comprometido que ficou. E eu acho que é isso, acho que a gente vai ter que separar assim. E a torcida tem feito isso, para se falar a verdade. Tanto fez, cara, que eu acho que não ter tido problema para a entrada no jogo de quem quis entrar para assistir a partida, já é um exemplo disso. Eu acho que o torcedor entendeu que esse elenco que está ali em campo, ele merece o apoio, ele merece esse voto de confiança. É um começo de temporada. Claro que eu vou falar o que eu falei ontem no nosso pós-jogo, mas claro que esse elenco tem suas deficiências, sim, mas é um elenco que tem muita qualidade, que tem algumas opções assim que poucos times da Série B vão ter, essa é a verdade, mas que merece esse voto de confiança, pelo menos agora no começo da temporada, e que a gente continue focando nos protestos, no verdadeiro culpado, que todo mundo sabe quem é, né? Então é isso, deixar o elenco, deixar a comissão técnica de fora, apoiar eles, porque acima de tudo isso tem um Ceará em campo, e quando o Ceará está em campo a gente tem que torcer para vencer sempre. Boa noite, Morínigo. Raíza Martins do Globo Esporte. Queria que você fizesse uma avaliação do que o Ceará fez de bom nesse jogo e especificamente da entrada, das mudanças que você promoveu no segundo tempo, né? Janderson entrou, também teve o Luvanor que balançou as redes, né? O que essas mudanças trouxeram de positivo para você nessa partida de hoje? Bueno, solo voy a hablar en una sola palabra, el comportamiento. Comportamiento estando dentro y fuera del campo, de los sustitutos de hacer lo mismo que estaban haciendo los que estaban adentro. Fue un juego en donde observamos bastante esa cuestión porque es lo que queremos. Comportamiento cuando tenemos el balón, comportamiento cuando no tenemos el balón, de ser un team realmente comprometido con la marca, comprometido con el juego, comprometido uno con otro y por sobre todas las cosas demostrar dentro del campo, porque sabemos hablar todos, mas fazer é o que serve para o jogo que queremos. Olá, Morínigo, boa noite. Samuel Conrado, Rádio Verdinha, Sistema Verdes Mares. E eu queria saber de você, hoje o Ceará conta com 33 jogadores no seu elenco. Você está satisfeito com esses 3 jogos, dos jogadores que tiveram oportunidade? Qual a sua avaliação dessas primeiras 3 partidas do Ceará? E se você está satisfeito com o elenco do Ceará hoje para o início de temporada? Estamos trabalhando. Aí, no vou mentir, hay posiciones que precisamos cubrir un poco más. Y nada, estamos trabajando. Vamos a seguir trabajando hasta que no podamos contratar más. Gustavo. Mário Kempis, blog do... Acho que ele... Eu acabei de falar na outra pergunta que eu entendi que o elenco tinha algumas deficiências e eu acho que essa resposta do Morínigo deixou isso bem claro, né? Que ele também tem essa visão. E esse estamos trabalhando é tipo, a gente está de olho, né? A gente está de olho, se aparecer uma oportunidade, se der para trazer mais um jogador para uma posição, para uma função específica,
a gente vai estar fazendo isso. Eu acho que ele, pela resposta dele, ele também entende que o time ainda é carente de algumas peças, né? Do Kempis, boa noite, parabéns pela vitória. Queria que você pudesse falar sobre 2 aspectos, queria que você pudesse falar sobre a situação do Vina, só para saber, pudesse só confirmar como é que realmente está a situação. Você conta com ele, acho que o Josnel também falou aqui, o Albeci também falou sobre isso, que conta com ele, queria ouvir de você isso, se você conta com ele, e se você puder falar sobre alguns jogadores da base, se você vai contar com alguns jogadores da base, se você está olhando essa base do Ceará para agregar ao elenco profissional. Muito obrigado. Bueno. Voy a comenzar por la última parte. Sí, estamos trabajando en un proceso con ellos. Tenemos varios jugadores de base que precisamos que tengan un proceso de muchos entrenamientos con el primer equipo, de tener la misma atención, el mismo trabajo físico, el mismo trabajo técnico, de confrontarlos un poquito más con lo que es realmente una primera división, y que tengan la capacidad de soportar eso y demostrar la cualidad de cada uno. Entonces, va a depender de cada uno. Iniciamos un proceso, los procesos no se pueden apresurar, va a llegar en su momento, para cada jugador es diferente, la cuestión da base. E falando da base, vale ressaltar que o Morínigo deve conhecer muito bem esses processos, como ele acabou falando agora, de que existem processos que têm que ser respeitados e que vai depender de cada jogador, né? Porque o Morínigo, ele foi treinador da base paraguaia, da seleção paraguaia, e também, ano passado, acho que foi ano passado, ele que subiu, ou pelo menos ele que aproveitou o Igor Paixão no time profissional do Curitiba, né? O Igor que acabou virando uma das maiores vendas do Curitiba, um dos destaques naquele início de Brasileirão. Não que ele vá achar um outro Igor Paixão aqui no Ceará, se Deus quiser, mas assim, pelo menos a gente tem exemplos que é um cara que trabalha com jogadores vindo da base, dando oportunidade para essa galera. Y si nosotros tenemos 33 jugadores, tenemos a disposición, yo cuento con todos. Muito obrigado a todos. Obrigado. E a última pergunta aí, respondendo essa questão do Vina, ele disse que se tem 33 jogadores, ele conta com todos, né? Importante, legal, a coletiva do Morínigo, a primeira aí pós-jogo dele como treinador do Ceará, foi legal, bem sincera, né? Não fugiu da questão da política, claro que ele não ia comentar, enfim, detalhes, até porque é um cara que chegou agora, há poucas semanas, mas foi um cara que entende, que disse entender o movimento, disse entender o que está acontecendo com o clube, mas pediu também o entendimento do torcedor para deixar o elenco, para deixar eles de lado, deixar eles trabalharem, porque eles estão fazendo de tudo para darem a resposta dentro de campo, e como ele mesmo disse, devolver o Ceará ao seu lugar, seu lugar merecido, né, cara, que é a gente voltar para a Série A, que é a gente voltar no crescimento. Então é isso, galera, esse foi o nosso react aqui, a coletiva do Morínigo. Queria reforçar com todo mundo que chegou aí, já ir deixando o like, já ir também se inscrevendo no canal, chegou aqui, está assistindo esse vídeo, confere aí se está inscrito, se não for inscrito já se inscreve, e compartilha o vídeo também, compartilha o vídeo, manda nos grupos, que vai chegar mais alvinegros aqui com a gente, beleza? Então vamos para frente, tem mais vídeos saindo por aí, tem live vindo por aí, então já acompanha aí o Muito Mais Que Amor, e vamos para frente que sábado já tem Ceará de novo no PV. Valeu, galera, todo mundo que chegou por aqui. Saudações do Muito Mais Que Amor. Muito mais que um vício.